Estamos com o professor Sérgio Amadeu, autor do livro Exclusão Digital, a Miséria na Era da Informação, para fazer algumas perguntas sobre liberdade de expressão e acesso à informação. Professor, no seu livro Exclusão Digital, o senhor discute como levar informação às comunidades carentes. Qual a melhor forma de prover acesso à informação às pessoas dessas comunidades? Bom, é uma pergunta muito difícil, né? E ampla, né? Existem algumas formas, né? Não sei se ainda a gente pode ter uma ideia de qual seria a melhor, mas um primeiro nível é reconhecer que as pessoas das comunidades mais carentes, elas não estão conectadas, elas não usam a internet, elas não usam as redes por impedimento socioeconômico. Então, na verdade, se a gente for esperar que a tecnologia caia de preço a ponto que dela ser tão barata que pessoas que têm pouquíssima renda possam utilizá-la, é uma ideia bastante perigosa, porque você tem hoje ainda no Brasil, infelizmente, com o ensino público e gratuito, né, do Estado, você tem 10 milhões de pessoas analfabetas. Então, repare uma situação. Imagine agora você falar que todo mundo tem o direito à comunicação mediada por computador, como um fator de liberdade de expressão. Só que você precisa ter computador, conexão. A conexão no Brasil é uma das mais caras do planeta. Então, é preciso, em primeiro lugar, reconhecer que existe uma barreira, um bloqueio ao acesso às redes informacionais, e esse bloqueio é fruto de uma estrutura de desigualdade social do país, né? Uma vez resolvido esse problema, quando você monta projetos de inclusão digital, telecentros, nas áreas mais carentes, aí você tem um segundo problema, né? Que como que essas comunidades podem usar as redes em benefício próprio e não simplesmente como algo que seja mais um fator de ampliar o mercado de consumo de tecnologia para multinacionais ou monopólios tecnológicos. Aí que vem a questão, né? Você primeiro tem que dar condições para essas pessoas adquirirem autonomia. Então, é preciso ter processos de capacitação, de formação, para que essas pessoas usem as tecnologias da informação em benefício próprio, para melhorar suas condições de vida e trabalho, para o seu entretenimento. Mas isso não é tão simples de fazer. Os projetos, em geral, conseguem dar conexão, conseguem chegar até esse primeiro momento. Mas no segundo momento é mais difícil, que é o momento da apropriação tecnológica, né? E nós temos diversas experiências. Nós tivemos uma experiência antiga aqui dos telecentros de São Paulo, que foi desvirtuada recentemente, né? Porque o telecentro, por exemplo, ele hoje, apesar de ser gratuito, ele proíbe as pessoas de fazerem o que elas precisam, com o intuito de dizer que as pessoas acessariam o Orkut ou o MSN. Bom, então repare, qual o problema de acessar o Orkut? O problema é que nós não estamos organizando aqueles que têm ideias de um uso mais educativo, cultural da rede. Essas pessoas precisam de incentivo para colocar esses conteúdos e esses formatos à disposição dessas comunidades, né? Então, não é proibindo que você resolve o problema da ausência de conteúdo. O que eu vou dizer a você é que não é nem tão ausente assim. A rede tem muitos conteúdos positivos, muitos conteúdos importantes que a gente poderia utilizar por um processo de capacitação e de autonomia dessas comunidades. Eu respondo assim essa primeira. É isso aí. Tá bom. A falta de tecnologia é um limite para a liberdade de expressão das comunidades carentes? Veja, assim, deixando bem claro, no século XVIII, um pouco, os iluministas, os filósofos iluministas, eles diziam que as pessoas tinham que ter liberdade de pensamento.
hoje pode parecer estranho, né? A liberdade de pensamento, sem poder expressar o seu pensamento, é uma meia liberdade. Então, junto com a liberdade de pensamento, vem a liberdade de expressão. Você pode expressar. Agora, repare que na Revolução Francesa, a palavra liberdade de expressão não vinha isolada. Para que eu pudesse ter, de fato, liberdade de expressão, eu preciso ter liberdade de me expressar pelos meios técnicos existentes. Então, eu tenho que ter liberdade de expressão. No mundo da Revolução Francesa, era a liberdade de imprensa, o meio técnico que permitia levar as minhas ideias mais longe. Pois bem, hoje, liberdade de expressão, ela precisa também vir acoplada a uma outra liberdade, a liberdade de comunicar em rede, a liberdade da comunicação mediada por computador. Senão ela não é uma liberdade inteira, porque ela é uma liberdade parcial. Então a liberdade de expressão hoje passa pela liberdade da comunicação mediada por computador. Em que pé anda a pesquisa do computador de $100 na Casper? É uma opção para inclusão digital, acesso à informação? Então, a gente iniciou uma análise do processo, mas nós não demos continuidade ao trabalho com o computador de $100, né? Até porque ele é uma boa ideia, só que o mercado assumiu, tem vários computadores hoje que não custam $100, custam um pouco mais, mas que já são muito mais baratos. Computadores voltados à conexão com wireless, computadores leves, existem centenas, muitos deles usando software livre. Agora, o projeto do computador de $100 do Negroponte era um projeto pedagógico e dependia do governo, dos governos adquirirem esse computador e principalmente o método de uso do estudante com aquela máquina vinculada à escola, com uma rede mesh, uma rede sem centro, uma rede onde uma máquina não é só um emissor, um receptor de informação, mas é também uma antena retransmissora. Essa ideia, ela foi pouco entendida pelo governo brasileiro e pelas escolas, e aí entrou grupos, tipo Grupo Positivo, que só quer ganhar dinheiro e já desvirtuou o projeto. Esse grupo que vende conteúdos para o professor da aula, eu acho um dos grupos que ajudam a baratear o preço do computador, mas ele é muito ruim quando ele vai trabalhar a questão pedagógica, do aprendizado. Ele é um grupo completamente, eu tenho uma divergência profunda, eles tratam, inclusive tentaram evitar que o governo comprasse os computadores, tentaram evitar no outro projeto, que era um computador popular, que se usasse software livre. Por quê? Porque eles são um grupo que só quer saber de ganhar dinheiro, eles não querem saber de nenhuma autonomia pedagógica, aprendizagem educativa. É uma coisa lamentável, eu diria a você. Então o projeto, ele foi no primeiro momento parado dentro do governo federal, porque os concorrentes entenderam assim, essa máquina não é uma máquina que é um meio de envolver a educação com a comunicação em rede e aí revolucionar o ensino. Não, pensaram assim, o governo vai comprar um monte de máquina, então eu vou lá dizer que tem que ter uma licitação para eu vender a minha máquina também. Então virou uma disputa de mercado, virou uma disputa assim, quem tem máquina para vender, e não era esse o objetivo era informatizar as escolas, enredar as escolas e permitir que os alunos utilizassem um instrumento de comunicação e de aprendizado que pudesse inclusive levar para casa e que pudesse funcionar independente de operadoras de telefonia. Enfim, o projeto era muito revolucionário para um ensino e para um conjunto de uma elite brasileira que é bastante tacanha. Eu tive já no governo na área de tecnologia. Se ninguém fez, eles falam para você, então como assim nós vamos fazer? Então é o pensamento subordinado dessa elite que está aí, né? E que o país está melhorando, mas eu digo a você, é muito difícil